Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus é a nossa melhor companhia, a Palavra de Deus que nos guia, a Palavra de Deus que nos ilumina, a Palavra de Deus que nos forma, a Palavra de Deus que nos direciona. É por isso que nós queremos agora fazer nossa leitura divina, a nossa Léxio Divina, aqui no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, invocando o Teu nome poderoso, santo, sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Ensina-nos, ó Pai, a realizar a Tua vontade. Ensina-nos, ó Pai, a viver a santidade. Ensina-nos, Senhor, forma-nos, Senhor, orienta-nos, Senhor, por meio da Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos Teus servos, queremos Te servir de todo o nosso coração. Guardai-nos, protegei-nos, amparai-nos, governai-nos, iluminai-nos, direcionai-nos, Senhor, por meio da Tua palavra, porque nós somos Teus servos e queremos Te servir de todo o coração. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, invocando o poderoso nome do Senhor sobre nós, é que nos colocamos na presença dEle, na presença do Senhor que está aqui entre nós. É o Senhor que está aqui sentado nessa mesa conosco para nos falar, para nos dirigir a sua palavra. Vamos ouvir? Vamos deixar que a palavra dEle caia em nosso coração, nos alimente e nos forme a cada dia. Então, marque aí no seu caderninho, Marcos capítulo 12. Marcos 12, e os versículos são de 35 ao versículo 44. Marcos 12, de 35 a 44. Enquanto Jesus ensinava no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então ele pode ser seu filho? E a numerosa multidão escutava com prazer. Então aqui tem uma pergunta até meio enigmática, mas ela é, na verdade, para nós a afirmação do messianismo davídico, né? Ou seja, o Messias vem de Davi. Mas o próprio Davi chamou, né, o Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Se o próprio Davi o chama Senhor, como então ele pode ser seu filho? Então, é para dizer aqui acima de tudo que Jesus é maior que Davi. Porque quando você diz, Jesus filho de Davi, parece que o filho é menor que o pai. Mas pera, entenda. Opa, não seja cabecinha pequena. Ou cabecinha que o juízo ou a capacidade de entendimento é muito reduzida, não amplia. Filho enquanto descendência, porque veio da casa de Davi, mas não submisso a Davi. Então, Jesus é filho de Maria na sua humanidade, ele é submisso a Maria, porque ele veio de Maria, veio de José, então soube ser filho, mas ele é o Senhor. Ele é Deus, né? E a própria Maria que o reconhece, o próprio José que o reconhece, então do mesmo jeito Davi. Então Jesus é maior que Davi acima de qualquer coisa. Mas continua. E o versículo 38. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças.
Então, o versículo 38 eu vou colocar aqui para mim, desse capítulo 12, o versículo 38, eu coloco como uma ordem. Que ordem é? Cuidado. Então, na vida, a gente tem que ter os cuidados, não tem? Você vai ensinar, uma mãe ensina para o seu filho, meu filho, cuidado com isso. Minha mãe me ensinou, cuidado, não se coloca o dedo na tomada. Cuidado, não faça isso. Cuidado, não faça aquilo. E Jesus, como mestre, como Senhor, está dizendo, olha, cuidado. Ou seja, preste atenção. Ou seja, não façam isso. Estejam atentos. Tenham juízo. Então, cuidado com os escribas, para não fazer o que eles fazem. O que é que os escribas fazem? Eles fazem questão de andar com amplas túnicas, de serem cumprimentados nas praças, gostam dos primeiros assentos na sinagoga, dos lugares de honra, nos banquetes. Mas eles devoram as casas das viúvas, enquanto exibem-se com longas orações, eles serão julgados com maior rigor. Ou seja, eles demonstram ter piedade, eles demonstram serem piedosos, eles demonstram serem os mais santos, os melhores religiosamente falando, mas por trás eles fazem maldades, eles devoram a casa das viúvas, são injustos com as viúvas, mas na frente dos outros exibem longas orações. Em outras palavras, cuidado com a hipocrisia religiosa. Existe hipocrisia em tudo quanto é aspecto da vida humana. Temos que se cuidar de todas elas. Mas aqui Jesus está falando, o cuidado que temos que ter é com a hipocrisia religiosa. Ora muito, fala muito de Deus, louva, canta, bendiz, mas por trás faz maldades contra o próximo, contra o irmão. Aqui, quando fala que devoram a casa das viúvas, né, exploram as viúvas são muito desamparadas. Seja porque já não tem o marido, e sempre o marido é o sustento, não só no sentido financeiro, mas também o braço forte, naquela cultura e assim por diante. Geralmente as viúvas ficam desamparadas e o pouco que tem, os escribas vão lá, em nome da religião, exploram, levam. Cuidado. Não faça mal com os pobres, não explore os pobres, não. Seja elas viúvas, seja eles viúvos, viúvas ou não. Na verdade, não faça maldade, não explore ninguém. Não roube de ninguém. Mas amplie isso, não faça mal para ninguém. E não use, inclusive, a religião como pretexto, como desculpa, que é para Deus, que é para a glória de Deus. Aí é o princípio da hipocrisia, né? E desculpa, como está dizendo aqui a palavra, os hipócritas serão tratados com maior rigor. Então, versículo 40 tem um princípio aqui, né? Quando diz, eles serão tratados com maior rigor. Ou seja, toda hipocrisia terá maior rigorismo de Deus. Versículo 41. Sentado em frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão colocava ali o dinheiro. Muitos ricos colocavam bastante. Né? Colocavam, rico tem mais, tem que colocar mais mesmo. Porém, chegou uma viúva pobre, uma pobre viúva, e colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. É uma ligação, inclusive, com a crítica anterior de Jesus, já vamos entender. E colocou ali 2 moedinhas de pouco valor, né? Ou seja, de pouco valor financeiro, tinha aquelas moedinhas da viúva ali, em comparação ao que os ricos colocavam. Então Jesus chamou os discípulos e disse, em verdade vos digo, esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros no tesouro. Todos deram,
do que tinham de sobra, ao passo que ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Vamos marcar esse versículo 43, aqui está um princípio eterno, versículo 43. Em verdade, eu vos digo, essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros no tesouro. A oferta do pobre, que dá de todo o seu coração, é maior do que qualquer outra doação financeira. E muitas vezes os pobres, meu Deus do céu, ainda são exigidos, né? Para que dê mais. E eles já dão tudo que tem. Ela deu tudo que tinha. Ali tinha que tirar do templo, do tesouro do templo, para dar era para ela. Mas ela foi lá dar a sua oferta para Deus. A crítica que se dirige muitas vezes aos escribas, tá? Porque estão vendo que as viúvas já não têm o que dar, ainda exige delas que dão. Mas essa aqui, no caso, não. Ela foi de coração dar. E deu. Mas você acha que ela vai ser reconhecida, vai ser valorizada? De forma alguma. Né? Com todo o respeito que nós temos, muito bem-vinda nas nossas igrejas, os ricos, os que mais possuem. Só que quem dá, os ricos, porque possuem muito, eles não podem ser melhores tratados que os outros na igreja, não. Não pode mesmo. Né? Eu fico triste conosco, digo eu, nós, igreja, nós muitas vezes tratamos de um lugar melhor, atendemos todos os desejos, pedidos que os ricos têm, porque fazem favores, e muitas vezes o pobre não consegue marcar uma missa de 7º dia em alguns lugares, porque não tem como pagar, não tem como ser atendido. Cuidado, para nós, igreja, nos tornarmos a igreja dos escribas, que valorizam os que têm e tratam com menosprezo os que não têm, ou não valoriza que no reino de Deus quem dá mais é aquilo que dá de coração. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós estudamos algo muito interessante, que é essa passagem final do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Eu quero me ater a um detalhe simples, que é o chamado óbolo da viúva. Óbolo é o nome de uma moeda, né? Essa moedinha de pouco valor, que a viúva foi lá naquele cofre do templo e verteu ali dentro, e Jesus, que estava atento a tudo o que acontecia, viu esse detalhe e fez questão de elogiar, dizendo que aquilo que ela fez valia mais do que aquilo que os outros estavam fazendo. Eu acho muito interessante esse trecho, essa comparação do que Jesus diz, não pelo fato de ser a moeda ali, porque o padrão de comparação de valor de moeda ali, ele é só para ser pedagógico. O que está em jogo é o seguinte: o que é amar alguém de verdade? Amar alguém de verdade, fazer alguma coisa de verdade por alguém, é lhe oferecer aquilo que nos faz falta, que é tão bom que a gente reservaria para a gente, que a gente coloca à disposição do outro. E não exatamente no sentido de oferecer aquilo que sobra. É isso que Jesus está dizendo aqui. Isso é interessante, que aplicado à nossa vida prática, nós vamos encontrar muitas coisas. Quando você está cansado e dá atenção para alguém, quando às vezes, sabe, a mãe chega em casa ou o pai chega em casa morto de cansado, que a única coisa que quer é comer, tomar um banho e cair na cama e tá lá. O esposo, a esposa, ou às vezes os filhos que precisam de atenção, tem outra coisa para fazer, e aquele que já não tinha mais nada, tira daquilo que não tinha para ir lá e para fazer. Esse é o óbolo da viúva. Quando a gente está diante de situações que exigem mais do que a gente normalmente, numa situação convencional, a gente iria fazer. E Jesus considera esse como sendo o grande sinal, a grande prova realmente de amor. Porque isso mostra para a gente que aquilo que temos, aquilo que administramos, aquilo que reservamos para nós, nós somos capazes de partilhar com os outros. Não só porque eles precisam, mas porque para nós eles são mais importantes do que essa parcela que havíamos reservado para nós. Senhor, eis-nos aqui, concedendo-nos um coração generoso, desprendido, oblativo,
como o coração dessa pobre viúva que tudo deu para ti, Senhor, e deu de coração. Conceda-nos, Senhor, que sejamos generosos naquilo que fazemos e realizamos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de toda hipocrisia, de querer, sobretudo, aparecer ou de querer valorizar quem mais tem, quem mais pode, e não reconhecer, Senhor, que o valor da doação é a generosidade de coração. Nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos e te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus, Senhor. Ao Teu nome o poder, ao Teu nome a honra, ao Teu nome a glória para sempre. Amém. Que bom ter você, que bom ter a sua companhia, que bom seguirmos juntos na meditação da Palavra de Deus. Deus abençoe imensamente você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.